Diz que em meio às brigas públicas protagonizadas pelo presidente Lula contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, membros do Partido dos Trabalhadores e alguns sindicalistas estão convocando filiados a participarem de atos contra o chefe da autoridade monetária aqui do país. Chamado por correligionários do Partido dos Trabalhadores de Ato pelos Juros Baixos, a manifestação está marcada para amanhã à tarde. O deputado paranaense Zeca Dirceu está, por exemplo, convocando os apoiadores a comparecerem em Brasília e em São Paulo. Abre aspas aqui para que escreveu ele no Twitter. Bancários do Brasil farão atos amanhã pela redução da taxa Selic e, com palavras de ordem, cobraremos um fora Campos Neto. Aqui em Brasília, ocorrerá na frente do Banco Central do Brasil a partir do meio-dia, fecha aspas. O chamamento foi espalhado pelo próprio deputado via WhatsApp. Olha o tio do Zap aí mandando coisa errada. A mensagem de Zeca Dirceu está acompanhada de um cartaz que convoca os manifestantes para outro lugar, na capital de São Paulo, às 11 da manhã, em frente à sede do Banco Central na Avenida Paulista. A convocação eleva a temperatura entre o governo federal e o Banco Central, que tem sido alvo de constantes ataques por parte do presidente Lula. Em uma tentativa de conter a inflação do país, o Banco Central tem mantido a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, e este tem sido um dos principais pontos de críticas do petista aos gestores da política monetária do país. Na última quinta-feira, por exemplo, o presidente Lula classificou como vergonhosa o nível atual da Selic. É isso, né? E é importante falar que quem define a meta de inflação é o próprio governo, é o próprio poder executivo. O Banco Central usa ferramentas para fazer a busca dessa meta da inflação com os juros. Aumentou os juros justamente para tentar manter a inflação mais controlada, né? Mas o PT finge que não sabe disso. Na manhã de ontem, Lula afirmou que não precisa pedir licença para governar. A declaração foi entendida no meio político como resposta ao atrito entre o governo e o Banco Central. Mais informações sobre esse caso tem lá no portal RIC+. A verdade é a seguinte: o Lula cria uma falsa polêmica com o presidente do Banco Central, porque sabe que o governo dele tem muitos problemas econômicos, e vamos ser justos aqui, não é culpa só dele. O mundo passa por uma crise econômica do pós-pandemia, ainda não se recuperou, temos uma guerra ainda em curso lá na Ucrânia, então o momento do mundo é delicado, e ele está tendo problemas porque tem uma visão míope também sobre a economia. Então ele criou um factoide, ele é especialista nisso, de falar que os problemas econômicos do Brasil são culpa do Campos Neto, o que é mentira, em primeiro lugar. Segundo, o Campos Neto é reconhecido pelos seus pares como um dos melhores presidentes de Banco Central do planeta, e o Lula agora tenta colocar nas costas dele uma questão que é do governo do Lula, que tem muita questão que ele poderia resolver. Por exemplo, tendo mais responsabilidade fiscal, fechando a torneira e não abrindo, não criando tanto ministério, não tendo tantas críticas ao teto de gastos. Então, se o Lula cuidar da política fiscal do governo, ele já faz muito. Tem nada que ver com Campos Neto, o problema do Brasil, tá? Tem a ver com a política econômica do governo PT, é bom deixar isso bem claro. Inclusive, o Campos Neto hoje, Mark, vai quebrar o silêncio, viu? Em uma rara entrevista, ele vai participar do programa Roda Viva da TV Cultura às 10 horas da noite, vai responder, inclusive, perguntas, questionamentos em relação a essa tempestade entre Lula e Banco Central. Pelo menos o Campos Neto, na verdade, o problema não é com o Banco Central, é com o presidente do Banco Central, e muito do que os analistas estão avaliando ou imaginando do que sair dessa entrevista pode impactar diretamente, claro, sobre o mercado amanhã, terça-feira, aqui no país. Então a gente vai acompanhar, vai ver o que Campos Neto tem a dizer nessa entrevista. Ele que não gosta, né, de holofotes, não gosta de entrevistas coletivas, mas resolveu abrir o verbo na entrevista do programa Roda Viva. Aliás, viu, Escola, vamos relembrar aqui. Sabe quem define a meta de inflação? É o Poder Executivo, através do Conselho Monetário Nacional, que é aquele conselho que o Haddad não sabia explicar o que era, você lembra? Que ele não entendia o conceito, né? Enfim, talvez seja esse o problema, eles não entendem direito as coisas, e por isso colocam a culpa no Banco Central. Só para explicar para o ouvinte, então, o Poder Executivo, através do Conselho Monetário Nacional, define a meta de inflação. Com base nessa definição, o Banco Central faz ali alterações na taxa de juro para buscar essa meta. Então você aumenta o juro para tentar diminuir a inflação. É assim que funciona. É um relógio. Agora, parte dos petistas finge que não entende para colocar na confusão. E outra coisa, eles devem estar com saudade de Piquete, né?
O Haddad tinha confundido, Mark, só para os nossos ouvintes aí que não sabiam dessa pérola, desse pupilo da Dilma, ele disse o seguinte, que ele confundiu a Comissão de Valores Mobiliários, o CVM, com o Conselho Monetário Nacional, ao ser questionário sobre o papel da xerife do mercado financeiro, que é quem faz essa ordenação de juros e políticas monetárias e também econômicas do país. Então os sindicalistas vão estar lá reunidos em frente ao Banco Central, tanto em São Paulo como em Brasília. Dizem que aqui em Curitiba também, ali na Avenida Cândido de Abreu, já tem um convite rodando no Facebook. Eu não achei esse convite, procurei aqui pra falar, mas não achei. Vão acampar, né? Os bolsonaristas acamparam em frente aos quartéis, agora os petistas vão acampar em frente aos bancos centrais. Pra você ver como eles se entendem ali na linguagem do fanatismo deles. Mas vamos lá, vamos entender aqui. Isso não vai adiantar nada, né? Porque a questão econômica não vai ouvir sindicalistas, não deve ouvir. E vale lembrar que eles devem estar com a abstinência ali do imposto sindical, né? Então eles estão fazendo um serviço pro PT para ver se o PT retoma o imposto sindical, né? Vamos ver se vão conseguir isso.